Nem tudo que é violento é toque. Nem toda dor é física. Algumas marcas demoram mais para sair do que a gente pensa. E a gente sempre pode descobrir e inventar muito mais sobre a gente mesma. Não se cale, peça ajuda, busque sua rede de apoio. Você não está sozinha. Vamos reconstruir juntas o seu amor próprio. Você merece. Discursos também deixam marcas. Olá, eu sou Vanessa Monteiro e eu vim falar sobre esse trabalho, que é um tema muito relevante no contemporâneo. Mas para isso eu queria lembrar um pouquinho dessa história, né? O que faz as mulheres que chegam ao consultório de psicologia com essa demanda, o que faz elas chegarem nesse lugar. Que não é uma questão meramente individual, como muitas vezes a gente pensa. E é por isso até que eu considero que fazer clínica é mais do que um ato de cuidado individualizado, mesmo no consultório privado, mesmo num atendimento online. Fazer clínica é sempre necessariamente, na minha aposta, um ato político. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessas mulheres que chegam ao consultório procurando um apoio emocional, trazendo uma narrativa e mesmo as marcas no corpo de violências, sejam elas implícitas ou explícitas, físicas ou psicológicas, a gente também precisa se lembrar que essas mulheres também sofrem outros tipos de violência sociais e estruturais, né? Por exemplo, a questão mesmo de um machismo que atravessa as relações e que, por exemplo, chega a desconfiar da narrativa dessas mulheres. Se realmente a queixa delas é verdadeira ou se elas estão exagerando, que é uma das coisas que a gente mais vê acontecer, por exemplo, nos noticiários, quando acontece um relato de uma mulher que foi vítima. Muitas vezes a primeira coisa que se pensa é: ah, mas será que foi isso mesmo? Mas o que ela fez para isso acontecer? Ah, tem alguma coisa estranha aí. Então, é sobre isso que a gente precisa falar também. Essas mulheres, nós mulheres, crescemos num mundo atravessado por um machismo que diz das expectativas e necessidades que nos atravessam. Ou seja, existe um modo padrão e desejável de ser mulher. Existe um modo padrão como as mulheres devem se portar nos relacionamentos. Existe um modo esperado das mulheres se comportarem. Então, tudo isso compõe um universo em que a mulher fica podada já ao nascer, ao ser mulher, já entra num universo de limitações diferentes do universo dos homens. Então, por exemplo, a gente vê isso acontecer através de filmes, através de noticiários, através de conversas entre pessoas, entre amigos que se encontram, e tudo isso fica ali muito banalizado, enquanto já são violências consentidas. Claro que a gente precisa considerar que esse machismo estrutural também estrutura os relacionamentos entre homens e mulheres. Naomi Wolf no Mito da Beleza, que é um livro muito interessante, faz toda uma análise sobre isso. A gente poderia discorrer sobre vários campos nesse tema, a questão da sexualidade, por exemplo, de como os filmes nos anos 80, anos 90, trouxeram a questão da sexualidade feminina de uma outra forma e muitas vezes já colocando ali a violência como um elemento dessas relações. E assim nascem também as relações abusivas, que são relações tradicionalmente ditas como aquelas em que existe um dominado e um subordinado. Claro que a gente sabe que existem relacionamentos abusivos em qualquer tipo de relação, entre amigos, entre familiares, no trabalho, de mulheres para mulheres, em relações homoafetivas, mas é muito importante a gente lembrar das estatísticas. As estatísticas brasileiras, as estatísticas pelo mundo, mostram que as mulheres são as maiores vítimas dessas situações de violência nos relacionamentos, e isso é muito sério. As estatísticas também mostram que mais da metade das mulheres que sofrem uma violência não conta, não pede ajuda, não procura suporte, não denuncia o que elas viveram. Então, diante dessas estatísticas, eu vou realmente dar essa lupa, eu coloco essa lupa sobre a mulher, porque nós precisamos falar disso. Não é uma situação trivial, é uma situação corriqueira, infelizmente. E é legal a gente pensar que os relacionamentos abusivos funcionam de fato mais ou menos nesse padrão que eu falei, de um dominante e uma pessoa subjugada. Porém, a gente precisa se lembrar que, segundo o próprio Foucault nos traz, o poder circula nas relações.
E o que a gente observa? Existe uma gama de relacionamentos abusivos em que a mulher não consegue sair desse movimento de opressão e alternar esse poder, em que ela fica mesmo numa posição mais estática de dominada, porque ela não consegue exercitar a própria autonomia boa parte do tempo. Então fica mesmo nessa relação muito opressiva. No entanto, a gente também percebe que existe aquele outro grupo de mulheres que acabam reagindo a isso, que conseguem responder a isso. E muitas vezes a gente observa que nessas relações os conflitos às vezes são até mais iminentes, acontecem com até mais frequência, porque afinal elas mesmas muitas vezes se tornam abusivas com esses parceiros. Inclusive, acho legal compartilhar com vocês algumas pesquisas sobre esse tema. Stephanie Sachs é uma autora muito interessante americana que estuda o processo de gaslighting, que é de manipulação, e ela mostra que, de fato, após uma convivência prolongada com um manipulador, as pessoas que sofrem relacionamentos abusivos tendem a reproduzir essas manipulações como uma reação, como um sistema de autodefesa. Afinal, essa é a linguagem que elas aprendem como uma referência daquela relação, e elas correspondem a essa linguagem. Nesses casos, a gente vê relacionamentos que ficam entrando num looping, num ciclo de comunicação violenta o tempo inteiro, em que, se a gente pegar o caso pelo meio, fica muitas vezes difícil de identificar onde foi que começou. Mas quando a gente percebe bem, a gente muitas vezes repara que esse papel de manipulação começou antes com um deles centralizando esse poder, e enquanto a outra começou a reagir a isso. Isso é uma das coisas que mais aparece na clínica quando a gente vai olhar de perto esses relacionamentos abusivos. Por outro lado, naqueles casos em que a gente vê a posição mais estática entre o dominante e o dominado, a gente muitas vezes se pergunta por quê? Por que isso acontece? Uma das coisas que a gente mais percebe é que existe essa teia de captura de uma forma muito invisibilizada. É muito difícil para essas mulheres identificarem os sinais desses relacionamentos. É muito difícil elas realmente perceberem que estão num relacionamento abusivo. Até porque vale lembrar que um relacionamento abusivo não é ruim sempre. Pelo contrário, existe aquela fase do bombardeio de amor e existe aquela fase da violência. Então, esse ciclo de violência passa por um processo contínuo que varia entre as promessas e os amores e as violências, os xingamentos, as agressões, os sentimentos de indiferença. E nesse processo, a mulher fica confusa também. Existe aí um processo que é cognitivo, inclusive, de dissonância cognitiva, em que os próprios valores da mulher, né, da pessoa, ficam confusos diante dessa troca, dessa dificuldade de compreensão e dessa troca de valores da relação. E aí, por isso, a mulher muitas vezes não consegue perceber o que está se passando por ela. Com toda essa análise, com todos esses acolhimentos que eu venho fazendo nos últimos 9 anos, através, inclusive, de atendimentos individuais, grupos de apoio a mulheres, num projeto que eu intitulei Nem Flores, Nem Falas Vazias, e também oficinas de autoestima, a gente vem trabalhando a reconstrução da autoestima dessas mulheres para que elas possam responder a isso de outra forma, para que elas possam se resgatar, para que elas possam compreender os seus próprios pontos de insegurança, as suas capacidades, aquilo que elas precisam e merecem trabalhar para reverter esse movimento, para elas aprenderem a criar limites, observar melhor o contexto, ressignificarem os critérios do que é uma relação saudável e do que é uma relação tóxica. E nesse processo a gente vem fazendo todo um trabalho coletivo que é muito incrível, porque afinal, em coletivo, em conjunto, essas mulheres conseguem ressignificar as suas dores de um modo muito mais potente. Como a gente sempre fala, não é possível apagar esse passado, mas a gente pode e precisa reconstruir sentidos para a vida apesar disso. E, coletivamente, esses espaços de apoio, buscar um profissional de confiança, buscar profissionais do campo jurídico, polícia, familiares, amigos, instituições de segurança, instituições protetivas, muitas vezes acaba sendo o que a gente observa como uma atitude muito necessária dessas mulheres para se ressignificarem, para encontrarem essa força, essa coragem de romper com as relações. É muito interessante a gente mencionar que não se trata de dizer qual que é a melhor maneira de uma mulher reagir a um relacionamento abusivo. Se é desse modo tradicional, ficando no lugar de dominada, ou se é do modo mais reativo, entrando no jogo de comunicação violenta. Porque, na verdade, o que a gente repara é que o mais indicado é realmente um rompimento com essas relações.